O que é engenharia de alimentos? Não, não é tipo nutrição. E nossa, não é um curso para ensinar a construir utilizando os alimentos. Gastronomia? Não. De certa forma, o engenheiro de alimentos projeta o processamento de um alimento. A engenharia de alimentos realmente envolve conhecimentos para projetar a produção de um alimento, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem. Como? Eu vou te mostrar. Primeiro, ocorre a escolha da matéria-prima. Segundo, definição de todos os ingredientes. Terceiro, definição ou criação de um processamento. Quarto, escolha ou projeto dos equipamentos. Quinto, escolha ou criação de embalagens. Sexto, definição dos métodos de armazenamento e de transporte. E durante todas essas etapas, o engenheiro de alimentos garante e controla a qualidade do alimento. A maior atuação para o engenheiro de alimentos é nas indústrias de alimentos. Fora da indústria, o profissional pode atuar com auditoria, com criação e manutenção de normas e padrões que atendam à legislação daquele alimento. Comer é tão bom que nem mesmo percebemos todos os processos por trás da comida, não é mesmo? A engenharia de alimentos está por trás de todos esses processos. Você consegue imaginar a importância dessa profissão? Estima-se que, até 2050, será necessário um acréscimo de 60% na produção de alimentos para atender toda a demanda mundial. Este cenário aumenta a necessidade de ampliação da produção, aliada com a redução nas perdas, tanto em quantidade quanto em qualidade dos alimentos. O engenheiro de alimentos surge na busca por essa meta, acompanhando o alimento em seus momentos de produção, armazenamento, transporte e distribuição segura. Ou seja, esta engenharia se torna cada dia mais necessária e importante para o mundo inteiro. O curso de Engenharia de Alimentos oferece ao aluno uma formação comum a todas as engenharias, com o objetivo específico de formar um profissional capaz de aprimorar, explorar e criar alternativas para a indústria alimentícia e áreas relacionadas. Curso de bacharelado, possui duração de 5 anos, onde os 2 primeiros anos são mais voltados para a parte de engenharia básica, com bastante uso de matemática, química e física. E, do 3º até o 5º ano, temos as disciplinas específicas para a engenharia de alimentos, que usam e abusam de matemática, química, biologia, bioquímica, microbiologia e física. Ainda na graduação, o estudante terá bastante tempo para aprimorar o seu conhecimento prático em diferentes laboratórios, como os de física, química, tecnologias de alimentos e procedimentos biológicos, além de aprender a manipular softwares para a execução de projetos. As áreas de atuação do engenheiro de alimentos são inúmeras, além daquelas reservadas aos engenheiros, como perícia e elaboração de laudos, existem áreas específicas para o especialista em alimentos. Assim, se você possui interesse nessa área, não tenha receio e busque entender ainda mais a sua futura profissão. Se tiver restado qualquer dúvida sobre este curso, entre em contato com o nosso PET. Mais informações na descrição deste vídeo.
Boa noite a todos. Hoje iremos dar continuidade ao projeto Alimentando a Ciência, em parceria com o PPGEA, UFO, né, onde os alunos da pós-graduação em Engenharia de Alimentos irão apresentar um pouco sobre as suas pesquisas, né, que estão sendo realizadas no campus Patos de Minas. O tema da palestra de hoje é determinação analítica de conservantes em alimentos, nitratos e nitritos, que será apresentado pela Isadora. Agora eu passo a palavra para a Isadora. Isadora, seu áudio está desligado. Desculpa, gente. Gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Desde já, eu agradeço ao PET e ao programa de pós-graduação pelo convite, né? É muito bom a gente ter um espaço aqui para poder compartilhar um pouco dos projetos que a gente vem desenvolvendo aqui na UFO Patos, porque às vezes a comunidade externa nem sabe, né, o que a gente faz, o que a gente realiza nos projetos aqui, então é muito bom a gente ter esse espaço aí. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o tema, né, que está relacionado à minha dissertação de mestrado, que está sendo desenvolvido no programa de pós-graduação. O meu projeto, ele está sendo orientado pela professora doutora Tirane de Souza, aqui no campus Patos de Minas. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a determinação analítica de conservantes em alimentos, sendo esses conservantes, né, os nitratos e os nitritos. Então, pessoal, para a gente começar, para dar uma introdução aí nesse assunto, nós vamos começar a falar logo, né, dos conservantes, desses compostos de nitratos e nitritos, né? Por quê? Quando um composto ele é adicionado durante a elaboração de um determinado produto, como a gente vê aqui na imagem, né, nesse primeiro slide, uma produção de linguiças, a adição de um composto químico para a elaboração, ele deve garantir a qualidade desse produto final, né, desse produto que está sendo produzido. E a garantia da qualidade, né, desse produto está ligada diretamente com a segurança de alimentos, né, com a segurança que esse alimento ele vai proporcionar ao ele ser liberado para comercialização aí no mercado, né. Então, a segurança de alimentos, um produto, ele ser seguro, ele ser ausente de algumas contaminações, como, por exemplo, contaminações físicas, químicas, biológicas, né? Então, ele estando aí ausente desse tipo de contaminação, é um produto que vai estar disponível para o consumidor e não vai oferecer riscos, né? Não vão oferecer riscos para a saúde de quem está consumindo. Então, por exemplo, uma contaminação química que a gente pode citar aí nesse caso, seria, por exemplo, a adição de algum composto, né, para elaboração desses produtos, e esse composto químico está acima de uma concentração ou de um limite aí que é permitido por legislação. Então, nesse caso, já seria considerado uma contaminação química, né? Então, é muito importante a gente estar por dentro dessas questões, ter esse conhecimento. Então, conhecendo esses compostos químicos, né, esses aditivos, no caso de nitratos e nitritos, que podem ser adicionados aí durante a elaboração de um alimento, esses aditivos alimentares, eles são regulamentados aqui no Brasil, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E a Anvisa, né, ela ainda segue alguns padrões de algumas normas internacionais que são estabelecidas por comissões do Códex Alimentários. Então, a Anvisa aqui no Brasil, ela regulamenta esses tipos de compostos químicos sintéticos, né, que podem ser adicionados para a elaboração de um produto. Na portaria número 540
da Anvisa, né, de 1997, traz uma definição para a gente, né, do que é esses aditivos alimentares. Eu trouxe só um pouquinho aqui, um trecho, para a gente ter o conhecimento. Então, a Anvisa determina aí na portaria número 540 que aditivos é qualquer ingrediente intencionalmente adicionado aos alimentos sem o propósito de nutrir, mas que traga, né, mas que tem o objetivo apenas de modificar características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais de um produto. Então, quando esses compostos eles são adicionados para a elaboração do produto, ele tem que garantir aí apenas esse tipo de modificações, né, de características. O que é muito importante lembrar que esses compostos não devem ser adicionados com a intenção de encobrir alguma falha do processo que pode estar ali presente no alimento e muito menos de enganar o consumidor. Então, é muito importante a gente conhecer aí também a definição e seguir essas legislações aí. Esses compostos químicos, né, são vários compostos de aditivos alimentares, eles são divididos em diferentes classes, né, diferentes classes destes aditivos alimentares. Eu trouxe aqui só quatro grupos, né, só 4 classes, mas só a Anvisa, ela determina aí 26 classes de compostos, né, desses aditivos alimentares. Então, dentro de cada um destes grupos, está inserido vários compostos, né, que são permitidos para adição durante a elaboração do produto. Então, talvez um dos que a gente mais ouve falar são os grupos, né, de antioxidantes, corantes, conservantes e emulsificantes. Hoje aqui, né, em especial, a gente vai estar falando, né, dos conservantes alimentares, né. Então, o que são esses conservantes alimentares? São substâncias químicas, né, que vão ser, então, adicionados de forma a impedir com que o alimento ele venha a sofrer alguma deterioração causada pela ação de alguns micro-organismos ou a ação de algumas enzimas que são indesejáveis aí do processo. Então, quando esses conservantes são adicionados, eles devem garantir essas e outras finalidades para o produto. Então, gente, aqui eu trouxe 3 compostos, né, que estão inseridos aí nas classes dos conservantes. Claro, dentre eles os nitratos e os nitritos de sódio e potássio, que são permitidos para adição. E, além deles, o ácido benzoico e seus derivados e os sulfitos. Ambos, né, os 3 aqui, eles vão, então, garantir com que tenha uma ação, seja um agente antimicrobiano, né, garantindo a conservação do produto. E, além disso, por exemplo, quando o ácido benzoico ele é adicionado para a elaboração de uma bebida carbonatada, por exemplo, os refrigerantes, ali no meio, quando ele é adicionado, ele vai ser um composto solúvel e, além disso, ele não vai interferir para a cor do produto final. E, e vai fornecer essa característica aí dos conservantes. Os sulfitos, eles podem ser adicionados em superfícies de frutas, por exemplo, inibindo o desenvolvimento de alguma reação enzimática, né, que poderia levar à alteração da cor do produto, o que não é desejável também, que não chama, né, a atenção do consumidor. Os nitratos e os nitritos, eles sendo adicionados aí para a elaboração de produtos, onde eles estão inseridos normalmente, né, no meio para a elaboração de produtos carnes, embutidos carnes. Então, eles vão garantir a fixação e o desenvolvimento de algumas características organolépticas desse produto, como, por exemplo, né, a fixação de cor, o realce de sabor, a manutenção da textura daquele alimento. E quando o nitrito ele é adicionado, né, o nitrito, em comparação ao nitrato, ele é considerado uma molécula mais reativa. Então, quando o nitrito é adicionado, ele vai garantir essa inibição ou o desenvolvimento de algum micro-organismo. Né? Um micro-organismo aí que a gente pode citar é o Clostridium botulinum, que caso ele se desenvolva aí, vai levar a prejuízos para o alimento, para o consumidor,
gerando uma possível intoxicação alimentar, que também jamais é desejado. Quando a gente trata, né, do quesito da cor do produto, do embutido carne, de um produto curado, né, essa cor, ela chama muito a atenção do consumidor. Então, aqui eu trouxe um esquema, né, que mostra possíveis reações que acontecem durante a elaboração de uma carne curada. Então, a gente vai ter aqui a adição do nitrato, né? O nitrato, quando ele é adicionado, ele vai sofrer um processo de redução, lógico, em algumas condições específicas de temperatura, pH. Então, o nitrato, ele vai ser reduzido, vai produzir aí o nitrito. O nitrito, ele vai ser oxidado e liberar o óxido nítrico. Esse óxido nítrico, ele vai reagir com moléculas de água presente ali no próprio alimento. Então, o óxido nítrico, ele vai seguir os processos, né, interagindo aí com outros compostos, como, por exemplo, o pigmento da carne, que é a mioglobina. Então, ao ele se ligar, né, o óxido nítrico e a mioglobina, vai formar, então, o composto de nitroso-mioglobina. E aí, no final do processo, esse nitroso-mioglobina, ele vai dar uma característica de coloração para o produto, mas sem o produto ele ainda ser submetido ao tratamento térmico, né, sem aplicar uma determinada temperatura. Então, quando aplica-se uma determinada temperatura, mais a etapa de aplicação de fumaça, que também faz parte do processo, esse nitroso-mioglobina, interagindo com a temperatura mais a fumaça, vai dar a formação do nitroso hemocromo, que é a cor rosa e avermelhada do produto curado, que a gente costuma ver para comercialização, né? Como, por exemplo, um bacon, uma linguiça, né, calabresa. Então, é um composto formado que vai dar a característica aí principal, né, que é a coloração, uma das características principais. E claro, né, que para o desenvolvimento desse composto, vários outros fatores vão interferir, que são as próprias etapas do processo de produção ali que o produto ele vai seguir. Então, gente, o nitrato e o nitrito, eles estão presentes, né, durante a elaboração desses produtos cárneos, porque eles são adicionados, né, para a produção do produto. Só que, além deles estarem presentes nesse meio, eles podem, o íon, né, nitrato e nitrito, eles podem estar presentes em outras matrizes, como, por exemplo, em fontes de águas e em algumas fontes de vegetais e frutas. E aqui nesse meio, né, no meio aquático e em vegetais e frutas, eles vão estar presentes devido a algumas práticas agrícolas que são submetidas, né, neste meio, como, por exemplo, a aplicação de fertilizantes nitrogenados. Então, vai fazer com que estes compostos, né, esses íons, estejam presentes aí também. Aqui eu trouxe uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, é a RDC número 272, de março de 2019. Então, nessa resolução, a Anvisa traz alguns compostos de aditivos alimentares que são permitidos para serem adicionados em carnes e em produtos cárneos. Então, nessa tabela aqui, eu trouxe os compostos, né, que a gente está retratando aqui hoje, que são os compostos de nitrito e nitrato de sódio e potássio. Essas informações aqui foram retiradas lá da RDC número 272, que eu mostrei anteriormente. Então, além dos compostos, nessa resolução, a Anvisa traz o Sistema Internacional de Numeração, né? Esse número que é importante para identificar, uma rápida identificação pelo consumidor, né? Ele pode estar ali descrito logo na lista de ingredientes, logo abaixo da tabela nutricional na embalagem. Lembrando que para alguns compostos, esse número ele não é permitido para estar inserido ali somente o número, tem que estar inserido o nome
Então, tem as suas exceções, mas para nitrato, nitrito e sódio de potássio, esse número aí, ele pode estar descrito. Então, a Anvisa traz essa resolução também, né, além do Sistema Internacional de Numeração, traz os produtos aonde pode ser adicionados esses compostos e, principalmente, uma informação muito importante para a gente ter conhecimento é a concentração destes compostos que devem estar presentes ali no produto final. Então, aqui, a agência ela determina um limite máximo de gramas por 100 gramas do produto, aí para nitrito, de 0,015 gramas em 100 gramas do produto. Já para o nitrato, essa restrição é um pouco menor, né? Ele varia de 0,03 a 0,015. Né? Então, por que as agências elas determinam essa concentração que deve estar contida no produto final, ou que devem ser adicionadas para a elaboração do produto? Normalmente, quando o nitrito ele está presente ali no produto, quando ele é adicionado, né? Se ele for adicionado em uma concentração maior do que o estabelecido em legislação, ele pode vir a reagir com algumas outras moléculas presentes no próprio alimento ou presentes também no próprio organismo, né? Então, ao ele reagir com outros compostos, ele pode vir a levar à formação de nitrosoaminas, que são compostos considerados cancerígenos. Essas nitrosoaminas, elas já vêm sendo estudadas, né, desde 1956. Então, são substâncias, são compostos que, quando formados, né, são bem preocupantes. Então, basicamente, como vai se formar, né, um modo de reação aí que pode levar à formação dessas nitrosoaminas por exemplo, através, então, da aplicação do nitrato, né? O nitrato, ele vai se reduzir a nitrito. O nitrito, ele sendo oxidado, ele vai liberar, ele vai produzir, né, o óxido, o íon nitrosil. E esse íon nitrosil, se ele reagindo com aminas secundárias e aminas ou amidas terciárias também, pode vir a formar, então, este composto de nitrosamina, nitrosaminas. Então, como eu já disse, as nitrosaminas já vêm sendo estudadas há um bom tempo. Neste ano de 1956, eles relataram, né, o surgimento de tumores no fígado de ratos que foram alimentados com ração contaminada. Então, a partir daí, esses compostos já vêm sendo estudados com frequência. E além de provocar esta ação indesejável nos animais, né, esses compostos, eles podem vir a reagir no próprio organismo humano. Então, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer determina, né, descreve que as nitrosaminas podem ser consideradas como os compostos possíveis e prováveis, compostos que podem desenvolver o câncer aí no organismo humano também. Então, gente, a partir dessa nitrosamina formada, como está mostrado aqui, ó, a partir da reação, na molécula de nitrosamina é contido, então, de um grupo nitrosil mais o grupamento de amina. E a partir da substituição desses dois radicais, pode vir a formar vários outros compostos. E esses compostos, eles vão ser divididos em diferentes grupos de nitrosaminas, como as nitrosaminas voláteis e as nitrosaminas não voláteis. E por que, né, que é importante saber que tem a formação de vários outros compostos de nitrosaminas? Porque pelas agências, pela agência internacional, as nitrosaminas voláteis, elas são consideradas as mais cancerígenas, então elas têm a probabilidade maior de estar desenvolvendo um possível câncer aí. Essas aqui que estão em destaque na tabela, elas são as mais pesquisadas e em estudos são as mais desenvolvidas, né, em pesquisas, então, de uma certa forma, também são as mais preocupantes. Então, com tudo isso, né,
não somente o Brasil, mas outros países, eles determinam a concentração de compostos de nitratos e compostos de nitritos, né, que devem ser adicionados aí para a elaboração do produto. E não, aqui a gente trouxe, né, claro, falando do nitrato e nitrito, mas tem as agências, elas determinam uma concentração aí para vários outros compostos. Então, aqui, se a gente observar na tabela, os Estados Unidos e a Austrália, eles determinam até uma concentração mais restrita para esses compostos, já que aqui no Brasil a concentração é estabelecida em 0,015 a 0,03 de nitrito e nitrato. Mas, além disso, gente, é muito importante a gente saber, né, a concentração que deve ser adicionada, que deve estar ali no produto final, para que não venha a formar descompostos de nitrosaminas ou outras complicações, né? Sem contar que se o composto ali estiver presente em uma concentração que não seja estabelecida, ou muito acima ou muito inferior, vai acabar que não vai garantir as características, né, esperadas daquele composto para o produto. Então, tem todo um quesito aí por trás. E, além disso, além da gente ter o conhecimento dessa concentração, é muito importante a gente também saber, né, sobre a ingestão diária aceitável de cada composto, né, de cada composto que a gente deve ingerir aí diariamente, que vai estar presente no produto. Então, a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, junto com a Organização Mundial da Saúde, estabelece, né, uma concentração de nitrito e nitrato de 0 a 0,07 miligramas por quilo e 0 a 3,7 miligramas por quilo. Isso para nitrito e nitrato. Então, como eu já disse, além da gente ter o conhecimento dessas concentrações, né, para quem produz aí esses produtos, além de ter essas informações, é muito importante a gente ter o conhecimento também dessa ingestão diária, de forma que a gente venha a consumir um determinado produto que contém nitrito e nitrato, né, vamos supor, todos os dias da nossa vida, e isso não causa prejuízos, né, adversos à saúde do consumidor. Então, com tudo isso, né, que a gente viu, esses compostos, eles devem garantir, né, deve garantir com que estes compostos presentes ali na matriz alimentar ou em alguma outra amostra real, como, por exemplo, alguma amostra de água, deve-se garantir com que estes compostos estejam de acordo com as concentrações que são estabelecidas por legislações. Então, para auxiliar nesse monitoramento dessas quantidades, né, na detecção dessas quantidades, algumas técnicas analíticas, elas podem ser desenvolvidas para que sejam aplicadas. Então, eu trouxe três técnicas instrumentais, que são normalmente aplicadas para são desenvolvidas, né, para estar auxiliando aí no monitoramento dessa concentração, para estar garantindo uma segurança a mais para o produto. Então, são técnicas, né, de espectroscopia, técnicas cromatográficas e técnicas eletroanalíticas. Essas três técnicas, gente, elas vão ser aplicadas de modo a que forneça um sinal elétrico e que relacione diretamente esse sinal com características do composto que esteja ali presente na matriz real, na amostra real. Então, só para a gente entender cada uma dessas três técnicas, eu vou passar, né, vou explicar um pouco sobre cada uma delas. Então, aqui, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas espectroscópicas. Nesse tipo de técnica, né, no desenvolvimento dessa técnica, geralmente envolve a interação de uma radiação eletromagnética com o composto, com a amostra de interesse. Aqui eu trouxe um esquema, né, da espectroscopia de absorção para a gente ter uma noção melhor do processo. Então, vai ser aplicado aqui a partir de uma fonte externa,
como uma lâmpada, que pode ser contida de vários materiais, como, por exemplo, materiais de mercúrio ou xenônio, e dentre vários outros. Então, a partir dessa lâmpada, né, vai ser produzida uma radiação eletromagnética que vai passar pelo seletor de comprimento de onda. Esse seletor de comprimento de onda, ele vai entrar em contato com a amostra, né, com o analito de interesse, que a gente costuma falar, com a amostra real que a gente está trabalhando. Por exemplo, uma amostra de água ou uma amostra de alimentos mesmo, né, preparada. Então, essa amostra, essa radiação que foi selecionada aí pelo seletor, vai entrar em contato com a amostra, e a amostra ela vai absorver e emitir uma radiação eletromagnética. E a partir daí acontecem outras reações também. Então, ao ela absorver e emitir, essa radiação, a radiação, né, que não foi absorvida e a que foi emitida pela amostra, ela vai passar pelo detector. Então, esse detector, ele vai liberar o sinal, né, para um processador externo, que vai fazer a leitura do sinal elétrico aí, de saída, e relacionar diretamente com essa amostra, né, com o composto de interesse ali na amostra real. Lembrando que a espectroscopia, ela pode acontecer em várias regiões diferentes de um espectro, né, de um detector. Então, as mais comuns são, por exemplo, as regiões do ultravioleta, o infravermelho, são as mais comuns. A cromatografia é a forma mais comum de se realizar esse tipo de técnica analítica, utilizando-se de colunas cromatográficas. Nessas colunas vão estar contidas duas fases, a fase móvel e a fase estacionária. Normalmente, a fase estacionária ela vai poder ser contida de um líquido imobilizado ou de uma superfície sólida. E aí, a fase móvel, ela que vai determinar, né, o tipo de cromatografia existente, né, o tipo de cromatografia que está sendo aplicada. Ou seja, se a fase móvel for um líquido, vai ser considerada uma cromatografia líquida. Se a fase móvel for um gás, a cromatografia será uma cromatografia gasosa. Então, a partir disso, né, nesse sistema aqui, a gente considerando uma cromatografia líquida acontecendo, a amostra ela vai ser inserida na coluna, e a partir disso, os compostos dessa amostra, eles vão ser separados e vão seguir aí, através da interação com essa fase estacionária. Então, os compostos vão seguir em diferentes velocidades, até chegar ao final da coluna, para serem detectados. Ao eles serem, então, detectados, esses compostos, cada um em um determinado tempo, porque vai depender da interação desse composto com a fase estacionária, e aí eles vão chegar aí no detector, vão ser detectados e vão gerar um cromatograma, né, que vai relacionar os picos de cada composto. Então, para a gente ter a relação da concentração deste composto presente na amostra, vai ser determinado, então, a partir da área desse pico que foi gerada a partir da detecção aí no final da coluna. Então, aí vai ser possível conhecer a quantidade de cada uma das espécies. E aí, a gente tem também as técnicas eletroanalíticas. E como acontece, né, como funciona esse sistema de técnicas eletroanalíticas? Nesse sistema, gente, basicamente, ele é constituído de uma célula eletroquímica, como está apresentado aqui na imagem. Então, ele vai ser contida de uma célula eletroquímica com a presença de 3 eletrodos. Esses eletrodos, eles são classificados, né, como eletrodos de trabalho, eletrodos de referência e eletrodo auxiliar. Então, para a gente entender um pouco melhor a realidade, eu trouxe uma imagem aqui representando
a célula real, que a gente utiliza aqui no laboratório. Então, esse sistema, ele vai ser contido desses 3 eletrodos, eles vão estar vão estar conectados, e além disso, no sistema vai estar contido o potenciostato e um computador para leitura e interpretação dos dados, né, dos sinais analíticos. E além disso, eu não sei se aqui na foto está dando para perceber, mas tem uma entrada aqui, uma outra entrada sem ser aqui esses dos eletrodos. Essa entrada, normalmente, é inserido um gás inerte, como o nitrogênio, né, por exemplo. Esse gás, é importante quando se trabalha em processos de redução, porque quando for adicionado esse gás aqui dentro da célula, vai fazer com que seja retirado, né, o oxigênio dissolvido, sendo que esse oxigênio, ele poderia interferir, e ele pode interferir nos sinais analíticos. Então, é muito importante, primeiramente, a gente aplicar esse gás, né, antes das medições analíticas desejadas. Dentre os 3 eletrodos que constituem ali o sistema eletroquímico, vamos dizer que o eletrodo de trabalho, ele é um dos componentes, né, principais, porque é na superfície desse eletrodo que vai acontecer a reação de interesse. Quando a gente aplica esse sistema, né, essas técnicas eletroanalíticas, é muito importante também a gente conhecer as principais reações que determinada molécula, determinado composto, ele vai sofrer, ou seja, uma reação de oxirredução. Então, na superfície desse eletrodo é que vai acontecer essas reações, ou de redução ou de oxidação. Então, até uma das principais etapas, né, do processo aqui que a gente realiza é determinar muito bem o material que vai estar contido, se não é um material tóxico, se é um material barato, né, se é uma superfície que vai oferecer uma boa reprodutibilidade dos dados. Então, alguns materiais, né, que estão disponíveis e que podem ser aplicados aí para o desenvolvimento dessa superfície são materiais de platina, ouro, cobre, prata e materiais de carbonos. São alguns exemplos. Então, quando a gente fala, né, sobre essa reação de oxirredução envolvendo moléculas de nitrato e nitrito, normalmente no sistema é mais favorável que se aconteça uma reação de redução quando se envolve o nitrato. Mas o nitrito, ele pode estar envolvida em ambas reações, ou reações de oxidação ou reações de redução. Então, quando a gente vai aplicar, quando vai estudar essas duas moléculas, também é muito importante, né, conhecer o tipo de reação que vai estar ali envolvida, para que todos os sinais, todas as respostas, né, eletroquímicas sejam de maior confiabilidade também. Então, já que a gente viu aí essas 3 técnicas analíticas, né, que podem ser desenvolvidas, aqui eu trouxe esses 3 gráficos de rosca que estão apresentados em porcentagens, quantidades de trabalhos que foram pesquisados em bases de dados científicas, como o ScienceDirect, o Scopus e o Web of Science. Então, eu trouxe esses 3 gráficos para mostrar a quantidade de artigos, né, de trabalhos que estão sendo aí desenvolvidos para detecção e quantificação destes compostos em diferentes amostras reais de alimentos, de bebidas. Só para ressaltar aqui, esses gráficos, eles retratam uma pesquisa realizada entre o período de 2010 e o período de 2020, né, somente com aplicação aí em amostras de alimentos, bebidas e águas naturais. Então, se a gente for analisar esses gráficos, a gente percebe aqui que os compostos de nitratos e nitritos teve uma grande aplicação, né, com para a técnica de eletroanalítica.
onde teve uma porcentagem aí mais inferior se relacionando técnicas de cromatografia e espectroscopia. Já para os compostos de nitrosaminas, teve uma grande aplicação, uma concentração maior de trabalhos relacionando as técnicas de cromatografia aqui realizado para a detecção desses compostos. Então, independente da técnica, né, que será desenvolvida, que vai ser escolhida para aplicação, seja técnica de espectroscopia, técnicas cromatográficas, técnicas eletroanalíticas, vai chegar em uma determinada etapa com que elas vão apresentar semelhanças, né, em algumas etapas que vão funcionar para as três. Ou seja, para essas três técnicas, normalmente é realizado uma etapa de amostragem da amostra, né, de interesse, é feita uma preparação dessa amostra. Então, para cada técnica, tem um tipo de preparação também, dependendo da sua amostra real, né? Então, é muito importante também a gente saber em qual estado vai estar a nossa amostra, qual estado vai estar a amostra real. É uma amostra sólida? É uma amostra líquida? Qual tipo de preparação de amostra, né, é mais recomendável para estar sendo aplicado, desenvolvido aí para essas técnicas? Né? Então, além disso, vai ser, então, realizado essa detecção para obtenção de sinais analíticos e uma possível análise dos dados obtidos, onde a gente sempre deseja com que esses dados eles sejam sensíveis, seletivos e que principalmente apresente aí uma boa confiabilidade. Além dessas etapas, né, conhecidas e determinadas para essas técnicas, é importante também ter conhecimento de alguns parâmetros para o desenvolvimento. Então, é muito importante a gente conhecer, né, a gente saber se a técnica ela oferece etapas que vai nos proporcionar baixo custo, seja esse baixo custo relacionado com o material que vai ser desenvolvido no eleitor de trabalho, com demais etapas de preparação de amostra. Então, esse é um ponto aí para se analisar, um dos parâmetros. Além disso, né, se a técnica vai apresentar uma operacionalidade simples, né, em relação aos equipamentos que vão ser utilizados, que vão ser necessários para ser aplicados aí no processo. Como eu já disse, né, se vai oferecer uma confiabilidade dos resultados que são obtidos. E um parâmetro muito importante é a questão da preparação de amostra. Porque tem técnicas que oferecem, né, que necessitam de uma preparação de amostra, vamos dizer assim, mais complexa do que outra, né? Então, por exemplo, as técnicas de espectroscopia e de cromatografia são técnicas que geralmente necessitam de uma preparação de amostra mais detalhada, um pouco mais trabalhosa. Então, as técnicas de eletroanalítica, nesse quesito aí, ela tem uma certa vantagem em relação às técnicas de cromatografia e às técnicas de espectroscopia. Geralmente, para técnicas eletroanalíticas, não se necessita de uma grande etapa, né, de várias etapas de preparação da amostra, e também não são etapas muito complexas, né, quando essas amostras estão submetidas aí a uma determinada processo aí de preparação. Aqui eu trouxe 2 artigos. Eu achei interessante trazer esses artigos para a gente ter uma noção de como são aplicados, né, essa etapa aí que eu disse anteriormente, que é da preparação da amostra. Então, aqui esse trabalho é recente, é um trabalho de 2020, onde eles aplicaram, então, técnicas eletroanalíticas com a finalidade de detecção de nitrito e nitrato em amostras de suco de frutas. Aqui, no caso, são
sucos de laranja, suco de laranja. Então, basicamente, quais foram as etapas, né, de preparação para essa amostra? A laranja, então, foi feita, né, uma amostragem dessa amostra real. Essa amostra da laranja, ela passou, então, por uma higienização, foram descascadas, então foi extraído o suco, que no caso ia ser aplicado aí como a amostra real no processo, né, para aplicação da técnica analítica. Sendo feita, então, a extração do suco, esse suco passou por uma filtração e uma posterior diluição em água destilada. Então, seguiu aí alguns processos que não são processos tão complexos, né, para serem aplicados para a preparação dessa amostra real. Esse outro artigo, ele já aplicou, ele também aplicou uma análise, né, com as técnicas eletroanalíticas, e aqui eles já tiveram o objetivo da detecção e quantificação de nitrito em produtos cárneos, né. Então, os produtos cárneos que eles aplicaram foi amostra de salame, mortadela e linguiça. Nessas 3 amostras, então, eles tiveram essa finalidade, né, esse objetivo, a partir da aplicação da técnica, de estar fazendo a detecção aí do nitrito de sódio. E aí, quais foram, né, as etapas que essas amostras reais elas foram submetidas? As 3 amostras elas passaram por processos de divisão, né, para uma porção menor. Então, foi cortado aí, foi dividido uma porção de 20 gramas do produto. Eles foram, então, dispersos em água. Após essa dispersão em água dessa porção do produto que foi separada, passou por um aquecimento. Após passar por esse aquecimento, foi submetido ao processo de filtração dessa amostra aquecida. E aí, então, essa amostra que foi filtrada, né, que passou por essa filtração, foi submetida, então, a mistura com o eletrólito, né, com o tampão, na célula eletroquímica, para, então, posterior aplicação da técnica eletroanalítica. Então, gente, só para dar uma conclusão aqui, né, no nosso assunto, esses compostos de aditivos alimentares, eles são compostos que devem ser adicionados, né, que são comumente utilizados por indústrias de alimentos para serem adicionados durante alguma etapa de preparação de um determinado produto. Só que para que um composto aditivo ele venha a oferecer as características esperadas em um produto, né, ou seja, o processo de conservação daquele alimento, o aumento da vida útil do produto, né, oferecer as características desejáveis que a gente espera que o produto final ele apresente, esses compostos eles têm que estar, né, como a gente já veio falando até aqui, em concentrações permitidas por legislação, em concentrações que não ultrapasse e nem que esteja abaixo do permitido. Então, no nosso caso aqui em específico, os nitratos e os nitritos como conservantes, eles devem estar nessas concentrações estabelecidas, né? E além disso, a gente deve ter um conhecimento de qual a quantidade, né, necessária que a gente precisa deles aí diariamente, para que não venha a formar, para que o nitrito, no caso, né, não venha a interagir com outros compostos e formar compostos que sejam considerados cancerígenos. E além disso, então, para que auxilie nesse controle, nesse monitoramento desses compostos ali presentes na matriz alimentar, essas técnicas, né, de cromatografia, eletroanalítica, espectroscopia, elas estão aí para auxiliar, né, e garantir a concentração
do composto químico que esteja ali presente no alimento. Geralmente, essas técnicas de espectroscopia, cromatografia e eletroanalítica, elas são técnicas que vão substituir, vamos dizer assim, vão substituir as técnicas clássicas, né, existentes. Que, na maioria das vezes, as técnicas clássicas que são aplicadas, elas podem oferecer resultados aí mais demorados, então essas técnicas instrumentais, elas oferecem resultados de uma forma mais rápida, apesar de, às vezes, precisar de etapas, vamos dizer assim, um pouco mais trabalhosas do que uma técnica convencional. Então, os aditivos alimentares, eles são importantes, devem estar presentes, mas também devem ser controlados para que não venha, né, a causar prejuízos aí à saúde do consumidor. Então, gente, essas são as referências que eu utilizei para o estudo, né, e para a elaboração desta apresentação. E eu passei um pouco aqui para vocês sobre, então, um pouco, né, do assunto que está relacionado aí ao meu trabalho de dissertação. E eu estou disponível para algumas dúvidas, se não tiver ficado alguma coisa muito clara e que não foi explicado e que não deu para entender, a gente está aí para conversar mais um pouco. Obrigada a todos. Obrigada, Isadora, pela palestra. É bom sempre ressaltar que esse tema dessa palestra é muito importante, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Se tiver, pode disponibilizar no chat para a Isadora poder responder. Parece que não. Mas eu gostaria de perguntar uma coisa, Isadora. Dessas 3 técnicas, em especial, especificamente, né, para quantificar nitrato e nitrito, qual a técnica mais viável com relação a custo, você sabe? Em relação a custo, na minha opinião, é eletroanalítica. Porque as técnicas de cromatografia e espectroscopia, vamos trazer as técnicas de cromatografia. Na grande maioria das vezes, as técnicas de cromatografia necessitam de etapas de preparação de amostra muito complexas. Então, por exemplo, em trabalhos que são realizados na literatura, para aplicação, né, para detecção de nitratos e nitritos, eles utilizam por exemplo, no processo de preparação, etapas de derivatização, de microextração, que é onde você precisa aí estar adicionando alguns reagentes extras no processo. Então, isso acaba que vai encarecer aí o seu desenvolvimento, né, da técnica. Entendi. Já na eletroanalítica, como eu apresentei, é necessário de uma célula eletroquímica, 3 eletrodos, e para constituir aí o sistema, um potenciostato e um computador para fazer a leitura e a interpretação dos dados. Entendi. Muito obrigada, quero parabenizar você. Pelo que eu vi aqui, não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Gostaria de falar para o pessoal que assinar a lista de presença, o link está no chat. E qualquer coisa, acompanhe a gente no nosso Instagram, do PET. E gostaria de agradecer muito você pela essa palestra, foi muito boa, e parabenizar. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite também. Tchau. Eu que agradeço.